Vocês estão vendo a minha tela? Você está Tá- você tá Vocês projetando estão... sua tela? Tô. Eu tô vendo o casal lá de idosinho. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então tá. Então, deixa eu ver se já começamos a gravar. Tá, já começamos a gravar. Então, sejam bem-vindos a mais esse plantão. Eu coloquei lá um plantão, né? Não coloquei uma live, porque a ideia hoje era da gente trocar ideias entre os casais, né? Mas aí só tem um casal hoje aqui, então eu vou ouvir vocês, eu quero muito ouvir vocês, as ideias de vocês, opiniões e etc, para a gente poder compartilhar com outros casais, né, a respeito dessa conferência de Tempo e História da Família, e quero também passar a nossa ideia, né, que é a ideia da área, com relação a essa conferência, né? Então, eu vou ser bem sucinta, bem rápida, tá? Não vou me enrolar muito, porque eu quero ouvir vocês. Então, para esse plantão da conferência, eu basicamente peguei as metas da conferência, tá? Então, lembrando quando vocês forem montar a programação da conferência de vocês, é muito importante que vocês tenham em mente essas 4 metas para a conferência, que são as metas que estão enumeradas lá no plano de tempo e história da família da área para esse ano. Então, lá no anexo 1, tem discriminado lá o que eles esperam e o que eles desejam que a gente alcance com os jovens nessa conferência de tempo e história da família. Na primeira live, a gente falou sobre isso, mas a gente falou no meio de outras coisas. Então, hoje nós vamos focar somente nisso. Então, olha só. Então, quais são as metas para essa conferência? Primeiro é ajudar os jovens a completar as suas 4 primeiras gerações na árvore familiar, tá? E aí, eu dei uma esmiuçada aqui, porque eu quero que vocês tenham uma visão bem ampla do porquê que uma das metas dessa conferência de jovens é ajudar eles a completar suas 4 primeiras gerações na árvore familiar, tá? E como que vocês vão fazer isso e incluir essa meta dentro da conferência, tá? Então, primeiro, no caderno de atividades, então a gente separou, tem o guia de planejamento e tem o caderno de atividades. O caderno de atividades é para entregar para os jovens. Então, esse caderno vai ficar com eles, vai ser como se fosse um diário de registro das atividades que eles realizarem durante a conferência. Então, esse caderno vocês vão entregar para eles. No primeiro dia de atividade, já, a primeira atividade que eles. Não a primeira, né? Mas assim, uma das primeiras atividades, já de cara, no primeiro dia da conferência, é a iniciação ao trabalho de tempo e história da família, não usando a tecnologia, mas usando o livreto Minha Família. Como é que é? Esqueci agora. O livreto Minha Família, Histórias que nos unem. É o nome do livreto, tá? É um livreto, é esse livreto aqui, né, que está aqui no meio, entre essas duas gravuras. Esse livreto, ele é como se fosse um diário mesmo de pesquisa. Você tem aqui um espacinho para colocar foto, escrever um pouco sobre a pessoa, colocar os dados vitais dessa pessoa aqui embaixo, né? E aqui do ladinho, ali embaixo da foto, você vai fazer um tique, informando se essa pessoa já foi incluída no Family Search aqui no meio, e aqui embaixo, se a ordenança foi realizada, para você acompanhar, para ficar um diário, para ficar como se fosse uma lembrança física da sua pesquisa das primeiras 4 gerações, tá? Então, esse livreto, ele é especialmente para isso, para que a pessoa complete as suas 4 primeiras gerações, sem precisar acessar a internet,
tá? Então, é uma ferramenta que, por exemplo, pode ser usada numa ministração. Então, a pessoa vai fazer a ministração, né, na casa do irmão, e o irmão, às vezes, não tem um computador, não tem celular, não tem internet, ou o lugar que ele está não tem sinal e nem a tua internet do 4G do teu celular vai pegar lá, por vários motivos, né, que a gente nem pode imaginar às vezes, não tem como acessar a internet com esse irmão na casa dele. O que que você vai fazer? Você vai deixar de fazer? Não. Você vai levar esse livreto e vai ministrar ele usando o livreto. E aí ele vai completar, então, as 4 gerações usando esse livreto, tá? É, e aí, lá na conferência, o que que acontece? Os meninos, os jovens, são consultores de tempo e história da família. E uma coisa que todo mundo precisa entender e que eu acho que ninguém entendeu ainda. Como que o consultor de tempo e história da família serve? Como é que ele trabalha? Ele trabalha visitando os irmãos em suas casas, ponto. Ele não faz nada mais além disso. Ele só visita, ele é um ministrador. A forma com que ele ensina a história da família é na casa dos irmãos, ministrando esses irmãos. E, e como eu falei, na maioria das vezes, na ministração, você não vai conseguir usar a internet, então você vai precisar usar o livreto. Essa conferência, a gente já falou isso na outra reunião, é um CTM, como é que fala? É um mini CTM que falam, né? A atividade lá para treinar os jovens para ser missionários de tempo integral. É como se fosse um mini CTM aí para consultores de tempo e história da família. É um momento de treinamento para eles. Então, a gente precisa se certificar de que eles vão sair da conferência, primeiro, com as 4 gerações completas, como diz aí na meta, e segundo, sabendo como trabalhar com outras pessoas sem usar a tecnologia, cumprindo com essa meta de completar as 4 gerações dessas pessoas. Então, como início, como abertura aí de atividade para eles, a gente então pensou e incluiu essa atividade de trabalhar com o livreto. Inclusive, já como uma pré-preparação, né, os consultores, eles precisam informar para vocês quantos livretos eles vão precisar, e eles precisam trabalhar com os jovens da companhia deles, informando que eles vão precisar dessas informações, porque acreditem, e eu estou dizendo isso por experiência própria, a 80 e 99% dos jovens não sabem nem a data de nascimento da própria mãe. Então, eles vão chegar lá no dia da atividade e eles não vão saber colocar as informações no livreto. Tem jovem de 17 anos que não sabe o nome completo da mãe. Se eu perguntar, você sabe o nome de solteira da sua mãe? Ele não sabe. Então, o consultor, por isso que o consultor também precisa saber de antemão as atividades que vão ser feitas para ele se preparar. Então, ele vai preparar esses jovens para que eles estejam no dia lá da conferência com essas informações prontas, ou que a mãe, pelo menos, né, ou o pai, esteja de prontidão para o jovem poder ter a liberdade de ligar para ele e fazer as perguntas que ele precisa fazer para poder incluir as informações no livreto, tá? E são informações muito importantes, nome dos irmãos e datas de nascimento, locais de nascimento, nome dos pais, com datas de nascimento, locais de nascimento, nomes dos avós e nomes dos bisavós. São 4 gerações, né? Não esqueçam. Vai ser o jovem, os pais, os avós e os bisavós. Então, são 4 gerações que ele vai incluir nesse livreto. Ele precisa ter as informações dessas 4 gerações, tá? E aí vocês imaginam, se tem jovem que trava na segunda geração, que são os pais dele, imagina se eles vão saber dos bisavós. Eles não vão saber. Então, é importante que vocês preparem eles para eles que eles saibam que eles precisam chegar lá na conferência sabendo dessas informações, tá? Tomara, quiçá, os jovens já tenham as árvores feitas até a 4ª geração, porque o líder de tempo e história da família
junto com os consultores lá da ala deles, já estão fazendo esse trabalho, né? Mas pode ser que isso não aconteça. Então, a gente vai precisar, vocês vão precisar preparar essa figura que está do lado aqui do livreto, que tem essas 3 colunas, uma cinza clara, cinza escura e azul. Esse aqui é um dos itens do relatório de atividade de tempo e história da família da unidade. Esse relatório ele é gerado pelo presidente do quórum, presidente de sociedade de socorro e o líder de tempo e história da família, tá? Se vocês não têm acesso, peçam para eles. Tem informações muito importantes que vai fazer a diferença na hora de vocês organizar e planejar aí as atividades de vocês. Um dos itens que são monitorados por esse relatório é o item de primeiras 4 gerações de antepassados na árvore familiar, que é esse item que está aqui. Cada coluna é um ano, então esse aqui é, por exemplo, nós estamos em 2025, então o atual é esse azul. 2025, e esses dois são os 2 anos anteriores, aqui é 2024 e aqui é 2023. Então, ele te dá 3 barras aqui para fazer um comparativo do ano atual com os anos anteriores, do percentual de membros da unidade que as 4 primeiras gerações na árvore familiar deles. E é um número muito pequeno em todas as estacas do nosso conselho, em todas. Por que que é muito pequeno? Porque o trabalho de tempo e história da família tá começando aqui em Brasília. Então, se está começando, mal é feito com os membros ativos. Imagina com os inativos. E nesse percentual entra membros ativos e inativos, tá? Ele faz um percentual em cima da quantidade total de membros no diretório da estaca ou da ala. Vai depender da unidade que você está gerando aí o relatório, tá? Então, essa atividade que vocês vão realizar com os jovens, vamos botar aí que vocês vão ter 60 jovens na conferência. Vocês vão ter 60 jovens saindo da conferência que vão impactar, cuja atividade, a primeira atividade lá da conferência, vai impactar diretamente nesse item importantíssimo do relatório de atividade de história da família, tá? Por isso, que essa meta está incluída lá no plano para a conferência. É importantíssimo que 100% dos jovens saiam da conferência com as 4 primeiras gerações incluídas no Family Search. No primeiro dia, vai incluir no livreto. E nos dias subsequentes, eles vão acessar o Family Search e vão incluir essas informações do livreto no Family Search, tá? Lembrando que, eu sei que você sabe, mas não custa nada a gente reforçar. Se colocar só no livreto, não vai entrar no relatório. Tem que colocar no Family Search, para poder entrar lá no relatório de atividade de história da família, certo? A segunda meta é trabalhar com missionários de tempo integral e recém-conversos. Então, é importantíssimo que os jovens sejam envolvidos no trabalho da obra missionária nas unidades, usando o trabalho de tempo e história da família junto dos pesquisadores e dos membros recém-conversos. Lembrando que os missionários de tempo integral, eles trabalham com pesquisadores, né, com não membros, trabalham com recém-conversos, até eles não serem mais recém-conversos, e eles trabalham... Desculpa. E eles trabalham também com membros menos ativos. Então, eles têm uma meta de visita de membros menos ativos também. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos, na conferência de jovens, nós precisamos ensinar os nossos jovens a se unir com os missionários de tempo integral para trabalhar com esses 3 grupos de pessoas que os missionários de tempo integral trabalham. Só que qual vai ser o diferencial do consultor de tempo e história da família? Ele vai trabalhar junto dos missionários de tempo integral usando o trabalho de tempo e história da família. E como que eles vão fazer isso?
usando o livreto, apresentando, né, o trabalho através do livreto, depois, posteriormente, entrando na internet, abrindo conta e etc, tá? Olha, esse aqui, esse gráfico que eu estou colocando aqui para vocês, é um gráfico do nosso conselho, tá? É do Conselho de Brasília todinho. Pega Palmas, pega Barreiras, pega todos os ramos de missão e todas as estacas de Brasília em torno, tá? Então, essa barra verde aqui, essa barra toda, a completa, é a quantidade de recém-conversos, tá? Aqui começa em junho de 2024, vai mês a mês até abril de 2025. Esse aqui foi o último relatório que a gente recebeu, tá? A parte verde são membros recém-conversos que não têm uma conta no Family Search. A parte laranja são membros que somente abriram a conta e não fizeram nada nessa conta. Eles só mesmo fizeram usuário e senha e não mexeram em nada, tá? E a parte azul são membros que abriram a conta e geraram um cartão de ordenança, tá? Então, olha, a cor verde sempre predomina no nosso conselho. A cor verde sempre é a maior, tá? Em alguns meses aqui aconteceu da cor azul ser um pouquinho mais assim, mais aparente, né? Tá maiorzinha aqui, mas ela foi diminuindo. Aqui em julho de 2024 ela deu uma aumentada boa, mas aí ela foi diminuindo até novembro, dezembro de 2024, ela aumentou de novo e foi diminuindo de novo. Até que em abril de 2025 ela foi bem inferior do que todas as os outros meses desde junho de 2024. Só para vocês terem uma ideia, em abril nós tivemos 85 conversos. Dos 85, 7 abriram uma conta no Family Search. Só abriu, não fez nada. Desses 85, 3 abriram uma conta no Family Search e geraram um cartão de ordenança. Agora sim, gente, de 85, apenas 3 geraram um cartão de ordenança. Tá? Então, é muito pouco e tem muito jovem aí no meio. Aqui no meio tem muito jovem, porque a maior parte dos recém-conversos do nosso conselho tem também essa característica da maior parte ser jovens pertencentes ao RN, que é o público de vocês na Conferência de Tempo e História da Família, tá? E aí, esse relatório que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é o relatório enviado pela área para gente todo mês. Ele é enviado, né, porque por conta do projeto que existe na área Brasil, que se chama Minha Primeira Experiência com o Templo, tá? Eu até marquei aqui com vermelho, circulei com o templo, por quê? Porque às vezes a gente vai falar do projeto e as pessoas falam assim, ai, mas a gente mora longe do templo. Como é que a gente vai fazer? Porque o que é o projeto? O projeto ele é bem simples, em pouquíssimas palavras. O propósito desse projeto é o seguinte: é que todo membro recém-converso precisa ter uma experiência com o templo em até 30 dias após a data de confirmação dele. Então, ele foi confirmado, a partir do dia que ele foi confirmado, a unidade tem 30 dias para preparar para oferecer, né, uma experiência com o templo com essa pessoa. E por que com o templo e não no templo? Porque nós podemos ter experiências de templo fora do templo. A gente não precisa estar no templo para ter uma experiência de templo. A gente pode estar dentro de casa, a gente pode estar na aula, a gente pode estar numa atividade, pode estar em qualquer lugar, desde que nós estejamos realizando o trabalho de tempo e história da família. Então, a experiência com o templo começa no dia que ele começa que ele recebe a visita do consultor de tempo e história da família na casa dele. E aí ele começa ainda como pesquisador, junto com os missionários de tempo integral, o consultor vai lá na casa desse pesquisador e começa com o livreto. Depois abre a conta, inclui as informações da árvore familiar no Family Search, e depois que ele batiza, transforma essa conta de não membro para uma conta de membro e gera um cartão de ordenança. E aí agenda a visita dele no templo, que pode ser 30 dias após a confirmação dele, mas ele já teve uma experiência com o templo, que é
geração de cartão de ordenança, tá? Então, não precisa você morar perto do templo para realizar esse projeto com os irmãos, tá bom? E aí aqui eu até coloquei, esse aqui, ó, é o cartaz, tá bom? Oficial do projeto Minha Primeira Experiência com o Templo. Se vocês não têm na unidade de vocês esse cartaz, vocês podem me avisar, tá bom? E coloca lá no fala, me chama, né, no WhatsApp, me pede que eu envio para vocês o PDF do cartão, do cartaz, para vocês poderem imprimir e colocar na ala, tá bom? Ou mandar para o líder de Tempo e História da Família da unidade de vocês. Ele com certeza já recebeu, porque eu sempre envio para todo mundo, mas eu sempre que eu visito as unidades, nunca vi um cartaz desse no mural da unidade. Então, se quiserem, esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho, né? Ele é um QR Code que vai enviar a pessoa direto para a página do Ordenanças Prontas. Então, no mínimo, a pessoa precisa ter uma conta no Family Search aberta, né? Se ela não tiver, ela vai ter que, ela pode ler o QR Code, mas aí ela vai ser encaminhada para a página principal, onde ela vai fazer a abertura da conta e depois ela vai para a página do Ordenanças Prontas, tá? Então, o que esses jovens precisam fazer com essas pessoas, com esses recém-conversos, né? Abrir a conta no Family Search, completar as 4 gerações, incluir fotos e lembranças, ensinar essas pessoas a realizar a revisão de nomes e finalizar com a geração de cartão de ordenança, tá? Finalizando com o cartão de ordenança, ele cumpriu com a primeira parte do objetivo, né? Que é gerar o cartão de ordenança para que a pessoa esteja preparada e tenha um incentivo a mais para ir para o templo fazer batismos por procuração, tá? Porque ela vai estar fazendo pela família dela, às vezes está fazendo pelo avô ou pelos próprios pais, né? E, poxa, é um incentivo enorme você, quando a gente batiza, a gente quer que os nossos entes queridos se batizem também, né? Tenham essa oportunidade de conhecer o evangelho como a gente conhece, né? Então, é um baita do incentivo. A pessoa está lá com o cartão de ordenança pronto, da mãe ou do pai, para ser realizada a ordenança, ela vai querer ir o quanto antes e vai se esforçar muito mais do que se ela não tivesse esse cartão para poder ir para o templo, tá bom? Isso já vai ajudar. Isso vai ajudar no relatório de atividade de história da família da unidade, isso vai ajudar a encher o ônibus das caravanas, isso vai ajudar na retenção desse membro verso, vai ajudar no fortalecimento do testemunho dos consultores que vão trabalhar com esse irmão e vão ajudar os missionários, que vai ter um fardo bem menor para carregar, porque ele vai dividir com os consultores, e vai ajudar com que os líderes conheçam esse membro recém-converso, porque ele está envolvido no trabalho de tempo e história da família. Várias pessoas vão se envolver junto com esse membro recém-converso, porque ele está sendo incluído nesse trabalho, tá? Então, olha aqui a importância da gente ensinar os consultores de tempo e história da família que eles precisam trabalhar em conjunto com os missionários de tempo integral, tá? A outra meta é a impressão de cartão de ordenança via funcionalidade de ordenanças prontas, tá? Eu até coloquei aqui essa gravura aqui, isso aqui é um link, na verdade, né? Depois eu posso passar para vocês esse link. É um artigo no blog do Family Search, onde você tira dúvidas a respeito do recurso Ordenanças Prontas. São perguntas frequentes que as pessoas fazem a respeito desse recurso, que às vezes a gente não sabe responder. Então, se vocês quiserem dar uma lida, vocês podem me pedir o link, eu envio para vocês, vocês clicam, entram no blog e dão uma lida no artigo, que tem acho que umas 10 perguntas lá, 10 perguntas frequentes que são realizadas e que vai esclarecer muita coisa a respeito do Ordenanças Prontas, tá? Eu até coloquei aqui a carinha, né, do Ordenanças Prontas no celular, é bem fácil, você entra no aplicativo Árvore Familiar, clica na aba Templo, e depois vai clicar em ordenanças prontas, que é essa barra azul que está aqui embaixo. Clicando aqui nessa barrinha azul que está aqui embaixo, já vai abrir essa janela aqui. Você vai escolher o sexo, feminino ou masculino, e depois vai escolher uma dessas ordenanças. É claro que para o recém-converso, você vai escolher batismo e confirmação, né? Que é o que ele vai poder fazer no momento, tá bom? Então,
Karen, mas para que a pessoa precisa saber sobre ordenanças prontas? Porque às vezes a árvore da pessoa não é muito desenvolvida, então ela não tem muitos nomes familiares. E aí ela usa como desculpa, eu não tenho nomes, então eu vou fazer as do templo. Não, gente, a gente tem que fazer os nomes que nós imprimimos da nossa conta. Mas se você não tem nomes da família, você vai ter nomes do ordenanças prontas. Você vai ajudar a fazer as ordenanças por pessoas que são membros da família de pessoas que são da sua ala ou da sua estaca, por exemplo, tá? Então, tem que ensinar todo mundo a usar ordenanças prontas. Se todo mundo usasse ordenanças prontas, as pessoas que têm muitos nomes das nossas estacas aqui, ah, esses nomes estariam sendo feitos aqui no Templo de Brasília, por exemplo. Por exemplo, eu tenho muitos nomes compartilhados com o templo, né? Só que os meus nomes são feitos quase todos os dias. O único dia que não é feito é domingo e segunda. De terça a sábado, eu sempre tenho ordenança realizada lá na minha lista. E onde que é feito? Nos Estados Unidos, principalmente. Quase nenhum faz aqui no Templo do Brasil. Tem bastante do Templo de Salvador, Templo de Curitiba e Templo de Porto Alegre, me abençoa muito, mas principalmente é no Templo dos Estados Unidos, porque lá as pessoas usam ordenanças prontas, e aqui nós não usamos. Tá? Então, nós precisamos utilizar ordenanças prontas e a gente precisa ensinar os jovens para que eles possam ensinar as pessoas da unidade deles, ensinar os líderes deles, ensinar o bispo dele a usar ordenanças prontas. Eles precisam sair da conferência sabendo que eles têm que gerar cartão de ordenança, a importância de gerar cartão de ordenança, toda vez que eles forem ao templo, e como que eles vão fazer isso, se eles não tiverem ordenanças familiares, tá bom? A outra meta é ajudar os jovens a preservar fotos, áudios, histórias e documentos utilizando o aplicativo Recordações, tá? E quando você usa o aplicativo Recordações, você vai ser incentivado a escrever a sua história e a escrever a história da família, né? É, eles vão entender a importância do registro e a importância das fontes. E às vezes a gente vai abrir uma árvore familiar e você tem um monte de nome lá, você tem, sei lá, 10 gerações. Nenhuma das gerações, ninguém, nem a pessoa que é a dona da árvore tem fonte anexada lá. O que é fonte? É um documento que comprova que aqueles dados, nome, data de nascimento, local de nascimento, etc., são verdadeiros. Não tem, ninguém coloca porque nós somos muito, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, ainda somos muito amadores e muito imediatistas. A gente só coloca nome na árvore familiar para gerar cartão de ordenança. A gente só coloca o nome da pessoa que morre. Ah, ela morreu, peraí que eu vou colocar para poder fazer o batismo. E não é assim que tem que ser. A gente tem que colocar os nomes dos vivos para quando eles falecerem, já está tudo pronto lá. É só trocar de falecido para vivo, esperar 30 dias e poder levar para o templo. Só que a gente não faz isso. Então a gente precisa. E aí, quando você coloca um registro na árvore familiar de uma pessoa viva, você vai poder escrever coisas sobre ela a partir do que ela mesma vai relatar. Então, você não vai precisar contar a história de outra pessoa pela boca de outras pessoas. Você vai poder contar a história dela do que ela falou para você de verdade, porque ela está viva, tá? Então, é muito importante. Aí tu imagina, ai, Karen, mas é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Os jovens, eles precisam entender que esse trabalho, ele é um trabalho eterno, ele nunca vai acabar. E a gente precisa investir nisso, porque é isso que vai fazer eles ficarem firmes. É isso que vai fazer eles decidirem na idade de missão e irem para a missão. É isso que vai decidir eles a irem ao templo toda semana, ou todo mês, ou uma vez por ano, não sei, de acordo com a realidade deles. Mas eles vão se esforçar para ir para o templo, não porque o pai manda, mas porque eles entendem o que isso faz na vida deles, tá? É, outra coisa importante é que na conferência de jovens, nós precisamos especializar os nossos jovens no trabalho de tempo história da família, tá? E isso que eu falei para vocês sobre sermos muito ainda crus nesse trabalho, né? A gente também, nós adultos, nós também precisamos nos especializar, né? E colocar informações mais legais, assim, lá na árvore familiar.
as informações que a gente coloca ainda são muito superficiais na árvore. Então, às vezes, a gente vai abrir uma árvore de um irmão que tem 20 gerações e não tem foto dos pais, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar todas as gerações e trabalhar de uma forma muito, muito minuciosa, muito profissional. E nós precisamos ensinar os nossos jovens a serem profissionais, a serem especialistas nisso, tá? Então, uma das formas de especializar eles é envolvendo eles no trabalho voluntário de história da família. E aí nós vamos ter duas plataformas principais, que é o Family Search, né, que é a parte de revisão de nomes, que poucas pessoas conhecem, infelizmente, e eles precisam ser especialistas nisso. E o Billion Graves, que é o aplicativo que é parceiro do Family Search, que fotografa lápides de cemitério do mundo inteiro. O menor índice de imagens de lápide de cemitério é o do Brasil ainda, porque nós não temos muitos voluntários, temos pouquíssimos voluntários, tá? Então, nós precisamos incentivar os nossos jovens a serem voluntários. Por exemplo, do Billion Graves, além da foto, a gente ainda indexa essa foto que a gente tirou. Tem gente que só indexa e tem gente que só tira foto. Você pode fazer os dois ou você pode escolher fazer somente um. Se vocês entrarem lá no sistema, vocês vão ver que cemitério, o Campo da Esperança, nem 5% das lápides foram fotografadas. E aí a gente precisa, então, trabalhar, né, nos cemitérios próximos de nós, né, das cidades onde os jovens, né, moram, que vão participar aí da conferência, incentivar eles a fazerem esse trabalho. Como que vocês podem fazer isso, né? Vocês podem criar atividades de Billion Graves, onde as companhias vão até o cemitério para tirar foto junto com os seus consultores. O casal não precisa ir, os consultores é que vão, né? E depois eles vão fazer uma segunda etapa de indexação. Então, vocês podem fazer uma meta de tirar quantidade de fotos que cada jovem da companhia vai tirar e quantidade de indexações que cada jovem da companhia vai realizar lá dentro do site do Billion Graves, tá? Nós temos o aplicativo para tirar foto e depois a gente vai indexar lá no site do Billion Graves mesmo, tá? Depois que ele termina de indexar, todas essas indexações migram para o Family Search e ajuda na pesquisa de outras pessoas, tá bom? E no Family Search, nós temos, então, o trabalho de revisão, que são esses aqui, que tá, essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, né? A gente consegue fazer a revisão rápida de nomes, essa daqui, no computador ou no aplicativo Participe. As outros tipos de revisão, que é a revisão completa de nomes, revisão de família, revisão de locais, só consegue fazer pelo computador por enquanto, tá? Mas eles precisam ter uma meta da conferência de revisão de cada grupo desses que tem aí disponível para a gente poder fazer a revisão, tá bom? É, e aí, outra coisa importante também, né? Na conferência, vocês precisam fazer atividades onde o jovem aprende técnicas de ministração eficaz por meio do trabalho de tempo e história da família. Como que se ministra? Como que acontece uma ministração? Qual é a importância de ministrar? Por que não faz história da família só em grupo? Faz uma atividade na aula e quem foi, quem não foi, se vira sozinho depois. Porque nós precisamos ministrar no um a um, né? Nós precisamos ensinar as pessoas a trabalhar como Jesus Cristo trabalhou aqui na Terra. Ele ministrou as pessoas e nós precisamos fazer isso também. E aí, o consultor de tempo e história da família, ele vai ministrar, como Jesus ensinou, e vai usar o trabalho de tempo e história da família nessa ministração. Então, vocês vão precisar colocar, né, no meio aí da conferência, formas de ensinar os jovens a fazer essa ministração. E, para ministrar, a gente precisa aprender a doutrina, né? Por que que nós realizamos batismos pelos mortos? Por que que nós frequentamos o templo? Por que que nós precisamos realizar convênios dentro do templo e etc, né? Nós temos toda uma doutrina que justifica esse trabalho, e os jovens não conhecem essa doutrina. Então, é importante que vocês estudem com eles o Manual Geral de Instruções,
eles precisam entender regras básicas de selamento, por exemplo. Eles precisam entender a doutrina das crianças que morrem antes da idade de batismo. Eles precisam entender todas essas coisas, né? Por que que nós realizamos essas ordenanças dentro do templo? E por que que os templos são importantes? Eles só vão entender quando eles aprenderem a doutrina de fato, tá? Por isso que a gente colocou nas atividades, né? Deixa eu ver se eu vou direto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir direto. Por isso que tem vários dias, né? E aí, em cada dia, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? Mas a gente vai ter aqui, ó, estudo do Evangelho, a gente vai ter aulas, tem serão matutino, todos os dias da conferência tem serão com o casal diretor, e nesse serão vocês precisam ensinar doutrina para eles, né? Nas aulas precisam ser ensinadas doutrinas. Vai ter oficina de revisão, vai ter gincana da família, que é a gincana da família? É para ensinar eles a fazerem brincadeiras e atividades em família, brincadeiras e atividades que incluem crianças pequenas, por exemplo, tá? Isso é bem importante na hora de ministrar as famílias. Você tem que pensar em como você vai ministrar uma família usando o tempo História da Família e envolver as crianças também. Geralmente as pessoas tiram as crianças, né? Porque elas gritam ou porque elas são muito ativas e elas vão acabar atrapalhando. Mas se você preparar uma ministração que inclua as crianças, vai fazer toda a diferença na sua ministração, tá? Então, aqui nessa gincana da família, os consultores vão dar ideias para as companhias, para os jovens que estão nas companhias, de brincadeiras que podem ser feitas para crianças pequenas também, tá? Aqui no terceiro dia, ó, tem a atividade Billion Graves, que é a manhã toda, tá vendo? Porque vai ter o tempo de deslocamento, né? Vai ter o tempo em que eles vão estar lá tirando as fotos, vai ter o retorno, e vai ter o tempo ainda para eles poderem aprender a indexar, tá bom? Tem a oficina de convites fáceis, de como usar o modo ajudante. Então, esse convites fáceis é um recurso para os consultores de tempo e história da família, onde tem uma lista de irmãos que possuem tarefas pendentes, e eles podem entrar em contato com os irmãos por telefone e ajudar eles a realizar essas tarefas dentro do Family Search. É a oportunidade que eles têm de entrar na árvore desse irmão, verificar se possui nomes, verificar se a árvore está até a quarta geração, verificar se ele já gerou cartão de ordenança neste ano, e etc, tá? Então, esse Convites Fáceis aqui é uma oficina bem legal, em que os jovens vão entrar em contato com alguns irmãos da ala. Vocês podem dar metas para as companhias da quantidade de irmãos que eles vão entrar em contato, e fazer como se fosse um checklist das metas que eles cumprirem com cada um desses irmãos que eles entraram em contato. Lembrando que a meta sempre é a mesma: abrir conta no Family Search, quatro gerações, pelo menos uma recordação, incluir pelo menos uma recordação e gerar um cartão de ordenança. Essa é a meta de administração que vocês têm que colocar aí para os jovens, tá bom? Aí nós temos aqui também, o que mais que a gente tem aqui? Estudo do Evangelho, que é, né, estudo de escritura, lá no caderno de atividades vai ter, né? Oficina de recordações, tá? Essa parte de oficina de recordações também é importante, porque os irmãos geralmente não sabem, né, como incluir. Esses dias eu estava até conversando com uma irmã, né? Eu falei para ela que todas as minhas fotos ficam salvas no Recordações. Ela perguntou quantas fotos eu tinha. Eu falei que eu tinha mais de 3.000. Ela falou, nossa, mas por quê? Para quê? Por que você não coloca só as principais? Lembrando que no Recordações não tem limitação de espaço. Se, por exemplo, todo mundo tem, por exemplo, o Google Fotos, né? Vocês podem perceber que no Google Fotos vocês têm um espaço, né? Que é gratuito. Quando você alcança o limite do espaço, você tem que comprar mais espaço para salvar mais fotos ou apagar as fotos que estão lá. O objetivo não é apagar as fotos, é guardar para sempre, né? No Recordações não tem limite de espaço. Você pode ter 1 milhão de fotos lá, eles nunca vão cobrar de nós um espaço extra para continuar guardando fotos lá,
tá? Então, a melhor forma de guardar as nossas fotos hoje é no aplicativo Recordações, e as pessoas ainda não entenderam isso. E nós precisamos ensinar os nossos jovens para que eles possam ensinar os mais velhos depois em suas unidades, tá bom? Eh, e só para finalizar, eu quero mostrar para vocês um filme que eu gosto muito desse filme. Ele resume, assim, perfeitamente a importância a importância de preparar o jovem para que ele possa fazer um atendimento bem eficaz na hora de visitar a família. Esse vídeo mostra uma ministração de uma consultora de tempo e história da família na casa de uma outra família, tá? Eu vou passar o áudio. Vocês, eu não sei se eu preciso colocar fazer alguma coisa diferente no áudio, eu vou dar o play. Se não sair o áudio, imediatamente vocês me avisem que eu arrumo, tá bom? Meu nome é Julene Davidson, sou consultora de história da família. Você não precisa de alguém Irmã Karen, nós estamos sem o áudio. Tá sem o áudio? Saiu agora. Agora eu escutei a Peraí, senhora, mas começou com áudio e parou. peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu sou. Isso, sempre me avisa, porque. Deixa eu ver se assim vai ser melhor. Compartilhar o áudio do. Ah, tá. Meu nome é Julene Davidson, sou consultora de história da família. Você não precisa de alguém que tenha sido genealogista por toda a vida. Você só precisa de alguém que tenha vontade de aprender. Creio que consigo empolgar as pessoas. Certo. Então, como conversamos antes, temos aqui o pessoal da história da família para nos ajudar um pouco. Estou pensando que, para as crianças mais novas, vamos precisar fazer histórias. Vou levar as crianças. Vocês querem começar a contar a história e se fantasiarem de índios? Vamos lá para cima, então. O Jim, é muito legal. Pode-se dizer que ele tem um forte testemunho. Ele sabe que precisa fazer isso, só não começou ainda. A história que fizemos nessa foi sobre minha tataravó e sobre os índios que invadiram a casa dela. Ela se escondeu no porão e os índios não a encontraram. Onde está a pessoa? Onde está a pessoa? Eu acho que um dos desafios
desafios que eles terão e que muitas pessoas têm. E quando você já é forte, meu nome é Julene Davidson, sou consultora de história da família. Você não precisa de alguém que tenha sido genealogista por toda a vida, você só precisa de alguém que tenha vontade de aprender. Creio que consigo empolgar as pessoas. Certo. Então, como conversamos antes, temos aqui o pessoal da história da família para nos ajudar um pouco. Estou pensando que, para as crianças mais novas, vamos precisar fazer histórias. Vou levar as crianças. Vocês querem começar a contar a história e se fantasiarem de índios? Vamos lá para cima, então. O Jim é muito legal. Pode-se dizer que ele tem um forte testemunho. Ele sabe que precisa fazer isso, só não começou ainda. A história que fizemos na peça foi sobre minha tataravó e sobre os índios que invadiram a casa dela. Ela se escondeu no porão e os índios não a encontraram. Onde está a pessoa? Onde está a pessoa? Eu acho que um dos desafios que eles terão e que muitas pessoas têm é que quando você já é forte na igreja, já está indo ao templo e partilhando do sacramento e fazendo tudo o que pode, você já está recebendo as bênçãos. Então, por isso, às vezes é difícil ver como pode ser bem melhor. Será que quer dizer que ele era um ferreiro? É o que parece. Foi muito, muito legal estar com o Landon, pesquisando e descobrindo aquelas informações juntos. Agora estou comprometido. É mais que simples curiosidade. Eu quero fazer com que essas pessoas vão ao templo. Irmã Karen, seu áudio está fechado. Pronto. Agora tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então era isso. Então, vocês viram que vídeo mais mimoso, né? Eu amo demais esse vídeo e amo essa integração, né, que aconteceu ali naquele vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas tinha um casal que foi acompanhando a consultora. Então, eles se dividiram, né? Ficou o homem, ficou com o homem da família, a mulher ficou com a mulher da família e a moça ficou com as crianças. Então, enquanto eles iniciavam com os adultos, ela estava preparando ali uma brincadeira com as crianças, um teatrinho para apresentar para os pais. Depois apresentou o teatrinho, e depois que apresentou, foi a vez das crianças sentarem nos computadores para fazerem a árvore delas. No caso ali, só tinha um com idade, né? Com idade para poder abrir conta no Family Search e tudo mais. Mas aí nesse vídeo não mostra, porque ele é mais resumido, mas tem um vídeo desse que ele é bem mais longo e que mostra aos pequenos fazendo o livreto. Aí eles estão lá recortando as fotinhos, ela imprimiu, a consultora
pediu previamente para os pais fotos 3x4 das 4 gerações. E aí o que eles conseguiram, eles mandaram para ela, ela imprimiu, já levou impresso. Aí as crianças, os pequenininhos, recortaram, estavam recortando e colando lá no livreto que ela levou para eles poderem fazer a árvore deles no livreto, porque eles ainda não têm idade de abrir uma conta no Family Search. E aí o que tinha que ser escrito, como eles não eram alfabetizados, ela que escrevia. Eles falavam para ela e ela escrevia. O que eles não sabiam, ela que falava para eles. Aí ela, ó, tô escrevendo assim, isso e tal. Mas, por exemplo, lembranças eles vão ter para contar para ela e ela pode escrever lembranças dos pais, lembranças com os irmãos, lembrança com os avós. Provavelmente essas crianças vão ter, tá? Então, foi uma atividade em que todos foram envolvidos. E olha como o jovem ele precisa ser treinado para isso. Para você chegar lá de cara limpa, sem nenhuma preparação prévia para essa ministração, né? Você tem que ter tido uma preparação prévia. Então, o ministrador, o consultor de tempo e história da família, que é o jovem da URM, que são as pessoas que vão ser treinadas por vocês na conferência de jovens, eles precisam entender como planejar uma visita de administração, eles precisam entender como abrir uma conta no Family Search, como resgatar uma senha, como incluir nomes e etc. Né? Então, tudo isso que precisa ser feito numa visita, eles vão aprender na conferência de Tempo e História da Família junto com vocês, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Por favor, agora eu vou abrir o tempo, eu quero que vocês falem. Dúvidas, questionamentos, enfim. E se apresentem também, que tem gente aqui que eu não conheço. Por exemplo, a Camila Carvalho. Você é de qual estaca, Camila? Por favor. Eu sou da Brasília Norte, mas não é a Brasília Camila, Norte. não é a Não? Camila, eu sou a Kátia, esposa do Wilson. Do Wilson. Ah, tá bom, desculpa, é porque está escrito Não, Camila não, Carvalho aqui. não é, eu sei, tá aqui o nome dela. Eu estou no computador dela aqui, da minha Tudo filha. bem. Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Gente, querem falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Querem pedir ideias, querem trocar experiências aí, o pessoal que já começou a planejar as conferências, falem aí. Ah, Irmã Karen, é Nelson. hum, A gente foi chamado agora há pouco, né? Poucos uhum, dias atrás, aí, eu, mas a Marilene. A gente ainda está montando o que é que nós vamos fazer, né? uhum, Vamos ter que desenvolver isso agora no mês de junho, né? Mas a Marilene, que ela, além dela, ela tem muito mais conhecimento que eu, e também ela também sabe mexer com esses treinos no computador, que eu apanho uhum. muito. Então, assim, a gente, nós vamos ver o que é que dá para fazer, porque eu vi que isso é muita coisa, né? Muita coisa, mas Sim. vamos ter que montar ainda, a gente ainda ia fazer uma reunião hoje, não deu, né? Mas vamos ver o que é que a gente vai fazer e vamos te passando. Uma coisa importante, irmão, duas perguntas que eu vou fazer para vocês. Primeiro, vocês já começaram a divulgar? Como que está sendo a divulgação de vocês? Estou lançando a pergunta e todo mundo fala, por favor. Como é que está sendo a divulgação dessa conferência? Segundo, vocês já têm a equipe de consultores? Porque, assim, é importante vocês treinar esses consultores, que são os adultos solteiros, né? Porque senão vai chegar no dia da conferência e vocês vão ter que fazer praticamente tudo, porque eles não vão saber, gente. Infelizmente, no nosso conselho, nós temos pouquíssimas pessoas que conhecem
o trabalho de tempo história da família, que fazem o trabalho de tempo história da família e que sabem ensinar. Então, vocês precisam se certificar de que os consultores, pelo menos, as atividades vão conseguir ajudar os jovens, tá? Eu tô falando isso porque a gente teve, por exemplo, a experiência do FSY, que tinha uma atividade no livreto do FSY que era só o jovem tirar uma selfie lá no FSY e incluir no Recordações. Nenhum jovem fez, porque os consultores não sabiam ensinar os jovens. Então, o que adianta um consultor que não sabe fazer a atividade que ele precisa estar lá para ajudar o jovem, né? Não tem lógica uma coisa dessa. Então, os consultores de vocês eles precisam ser treinados. Só que para ser treinados, vocês precisam saber quais atividades vocês vão fazer para poder treinar eles, realmente, né? Como o irmão Nelson falou, precisa planejar primeiro as atividades. Mas aí, então, vocês já estão divulgando, sim ou não, e como? Já tem o grupo de consultores, pelo menos, e uma data de treinamento com eles, é importantíssimo. Iniciem logo isso. E já tem o link de inscrição? Karen, aqui a gente realmente assim está começando, né? Então a gente chamou um casal coordenador que estava tudo Maravilha. certo, mas depois desandou. Aí agora chamamos outro e até agora está tudo certo. Só não estamos conseguindo fazer reunião com eles ainda. A gente até queria que Uhum. fosse hoje, mas antes de você falar que ia ter esse momento, a gente queria, mas não deu certo. Mas nós já estamos certos que vamos fazer na sexta-feira. Então, algumas Uhum. coisas que a gente já fez. A gente já tem o casal coordenador e eu já pedi para os bispos, os jovens que cumprem os critérios para ser consultores. Alguns Certo. eu conheço, porque como eu trabalho com estaca, eu já passo pelas alas, né? Então, alguns eu já sei quem são. Pedi para as presidentes da Sociedade de Socorro também me indicar. E aí eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas a minha aqui é que eu acho que a gente não vai conseguir muitos consultores. Então, eu sei que o ideal é que as companhias tenham 6 jovens para cada casal consultor. Eu Isso. já tenho certeza que aqui não vai poder ser desse jeito, porque eu estou com a maior dificuldade de conseguir consultores. Então, aqueles que eu já sei, eu já tenho. Eu não falei com eles ainda, porque primeiro a gente vai se reunir com o casal coordenador. Mas Uhum. aos bispos que eu pedi, eu tenho o consultor daquela ala, assim, que eu sei que cumpre com o critério. Pedi para os bispos disseram que não tinha nenhum. Então, por aí você já vê que a gente não vai ter tantos consultores assim, porque se os bispos também não apoiarem, né? Então, a outra coisa é que eu entrei em contato com os professores de seminário de todas as alas, e pedi para eles me colocarem no grupo de Zap do seminário, e eles me colocaram. Algum professor foi mais resistente a isso, mas depois viu que não ia dar conta de fazer o que eu estava pedindo, me colocou. E aí eu salvei o contato de todos os jovens dos seminários, de todas as alas. Então, eu estou com eles prontos para montar um grupo de Zap. Não fiz nada ainda, porque ainda não me reuni com os coordenadores, né? Mas então, assim, o nosso trabalho está aqui. E a partir da gente se reúne, também assim, já falei com uma pessoa, porque no último final de semana a gente vai fazer ou uma atividade no sábado ou uma reunião no domingo à noite, e a gente vai fazer o musical sugerido, né? Então já tem a pessoa que vai organizar esse musical para a gente. Tem um desses dias que a gente vai passar o dia na estaca, então também já estou vendo com a pessoa que vai fazer a comida. Então, assim, as ideias estão soltas ainda, porque a gente não conseguiu reunir, mas está andando. Daqui a pouco a gente tem assim, uma configuração mais consistente da nossa conferência. Eu acho, Marilene, que na tua estaca, acho que talvez em todas, a maioria das alas tem líder de tempo e história da família. Se você não conseguir consultores, apela para o líder de tempo e história da família, chama ele e a esposa, Mesmo que designa ele ele. não tenha feito missão, esses critérios aí que. Tem o que fazer, né, amiga? Porque, assim, ó, a gente colocou essas coisas lá no livreto porque
era molde de FSY. Mas, assim, aquilo é só um guia, porque, na verdade, não é um programa, o programa não vem pronto da área, né? Então, não é um programa que é fechado igual o do FSY. Tanto que a maioria de vocês não vai fazer 4 dias, vai fazer 1 dia ou 2 dias, né? Já foge do molde do FSY. Então, com relação a consultor, vai fugir também. Não tem para onde, não tem nem o que fazer, porque assim, você pede, e a gente sabe disso, né? Não é segredo para ninguém. Ah, você quer ser consultor do FSY? O povo se mata para ser consultor no FSY. Mas ninguém quer ser consultor na Conferência de Tempo e História da Família. Mas sabe por quê? Porque eles não sabem fazer trabalho de tempo e história da família. Como é que eles vão ser consultores se eles não sabem o que eles estão fazendo? Entendeu? E geralmente eles não recebem treinamento. Então a gente precisa treinar esse pessoal, né? Se você pegar conseguir uma equipe boa desse ano, treina bem e ela vai ser a equipe do ano que vem e até que surja pessoas novas, né? Mas o importante é tu ter, porque vocês não podem fazer as atividades sozinhos, vocês dois, com as companhias, não vai dar certo. Não, inclusive assim, igual nessa primeira reunião com os coordenadores, aí eu vou passar tudo isso agora, não tinha conversado nem com o Nelson isso, porque assim, no tempo que eu tenho eu vou fazendo, não dá muito tempo de ficar combinando nada, não. E aí, quando eu passar isso tudo para eles, a gente já vai fazer uma reunião presencial para eu também entender o que que eles sabem de THF, o que que eles já fizeram na vida deles de THF. E aí começar treinando esse casal, coordenador. E aí eles, concordando com os consultores, que eu já tenho os nomes, aí a gente vai ver como é que a gente se divide para treinar os consultores. Então aí a conferência vai ganhando corpo, né? Vai ganhando estilo aí, o que que de fato vai acontecer. O E aí, assim, importante, a partir da semana que vem, a gente já vai começar a divulgação, porque a gente vai conseguir fazer nossa reunião na sexta-feira, e já vai uhum, começar a divulgação e inscrição a semana que vem. Então, assim, vai ganhando tipo aí, né? Vai ganhando a cara mesmo da conferência. mas é assim mesmo. O importante é que você tenha pessoas trabalhando com vocês que sejam comprometidas. Mesmo que elas não saibam fazer o trabalho de tempo e história da família, mas elas estão comprometidas, já é 1 milhão de pontos a favor delas. Né? Porque você precisa de pessoas que estejam comprometidas junto contigo e com o Nelson, senão não vai rolar. É. É muito jovem. Outra coisa, gente, tragam para perto de vocês, para o lado de vocês, os presidentes, as presidências de moças e os presidentes de rapazes. Façam uma reunião com essa liderança. Se reúnam com os presidentes, com as presidências de moças e presidências de rapazes das unidades. Se for preciso, peça ajuda da estaca. O sumo conselheiro é a ponte que vocês têm entre vocês e a estaca. Então, assim, tudo, conversem com o sumo. Olha, a gente precisa se reunir com os presidências de moças e presidentes de rapazes. Ele organiza essa reunião e você se reúne. Passem a visão para eles, passem a ideia para eles, para que eles possam comprar a ideia junto com vocês. Se vocês trouxerem os presidentes, as presidências de moças e rapazes para o lado de vocês, vocês já vão diminuir o fardo aí em 30%. E aí eles também podem ser consultores, Karen? Podem, podem. Não sei se você viu que no programa tem aulas, né? Para poder ensinar a doutrina para os jovens. Eles podem ser consultores e eles podem ser designados como os professores para dar as aulas. Eles podem ser designados para acompanhar os jovens no cemitério, se forem fazer atividade do Billion Graves. Eles podem, com certeza. Ótimo. Você pode, por exemplo, a oficina vamos supor, você vai fazer uma oficina de recordações, né? Nessa oficina de recordações, a presidente das moças e o presidente dos rapazes da unidade fica com a companhia deles, da ala deles, orientando e acompanhando a meta, porque, inclusive, eles têm acesso ao relatório de revisão da ala deles, né? Então, eles, mais do que qualquer um, vão poder acompanhar o cumprimento da meta, tirar o print da meta cumprida e mandar para vocês, ó, feita, meta está feita, porque eles têm acesso ao relatório. Entendi.
Traz eles para vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Elisângela, Wilson, Irmão irmã Wilson está Kátia. falando, mas está fechado o microfone dele. Irmão Wilson, abre o microfone. Aqui. Continua, abriu. E agora? Agora Agora está foi. funcionando. Ah, então tá jóia. Muito boa noite, irmãos. Irmã Karen, Boa obrigado por esse noite. treinamento. Você é uma bênção para nós, viu, minha querida? Mas deixa eu te falar. Eu e Catinha, fomos chamados o casal diretor aqui na Estaca Brasília Norte, né? E realmente nós estamos com esse desafio, igual viu o irmão falando aí, o irmão. Isso realmente é um desafio fazer essa atividade, mas nós estamos assim, agarrados aqui, ombreados para que a gente possa fazer. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser já teve algumas vezes, mas não nesse padrão da atividade desse ano, né? Então Aham. nós queremos realmente dar a nossa contribuição para que os próximos anos ela possa ser melhor. A gente sabe que a gente vai ter muitos desafios e aqui nós já se reunimos com o conselheiro na presença da Estaca, que é o responsável, né, pela juventude, e dentro desse desafio, quer dizer, eu e Catinha já preparamos todo um plano de ação aqui para essa atividade, mas a gente provavelmente no próximo domingo ele vai ser apresentado para a presidência da Estaca. Por quê? Quais os desafios que a gente tem? Para que nós estamos querendo ver se a gente chega o mais próximo possível, Karen, daquela programação que você fez, pelo menos os 4 dias, Uhum. né? Isso que nós Maravilha. estamos... Porque assim, nós entendemos, eu e Catinha, quanto mais tempo nós tivermos os jovens juntos, nós podemos alcançar objetivos maiores, né? Mas quais são os desafios, irmãos? Primeiro, local. Um local. Então, nós fizemos aqui, do nosso planejamento, nós estamos levando para a presença da Estaca 3 opções para fazer opção 1, opção 2, opção 3. Na opção 3 um exemplo, é os 4 dias na capela, na sede da Uhum. Estaca, né? Mas Sem nós queremos pernoite. sem pernoite. E a opção 1 e 2, na opção 1 são 3 dias de pernoite e finalizando o encerramento na capela, que é dia 26 de julho. Na Uhum. opção 2, abertura na capela, divisão das companhias, que negócio, a gente fazer um trabalho, e 2 dias de pernoite e 26/7 é o fechamento. Tá? Então, um dos desafios que nós estamos levando para a Estaca é o local. Segundo, o financeiro, porque essa atividade, quer dizer, uma atividade grande dessa, em onde tem pernoite, né, serões ali, tudo mais, que é importante, é igual ao FSY, e deveria ter um pernoite, para a gente estar mais junto com esses jovens, a gente dar uma sequência no que tem que ser feito, mas tem um cunho financeiro. Sim. Além de alimentação, de jejum, jantar, ceia, e nós não... O FSY a gente se prepara todo, não sei, um ano todo aí o pessoal vai lá no orçamento das alas, faz atividade. Para essa atividade, nós não fizemos nada de cunho financeiro. Ela caiu assim, a área falou, ó, tem que fazer todo fevereiro, ou todo julho, digo. E vou ver com a Estaca, nós estamos vendo, já tivemos uma reunião com o presidente responsável, agora a gente vai ter uma outra para aprovar tudo isso aqui e ver essa parte do cunho financeiro, o que a gente pode fazer, para depois disso aqui, isso tudo é nesse mês de maio. Nós sabemos que estão atrasados, mas também nós somos chamados, não tem um mês, eu e Catinha. E depois disso aqui, a gente saber o que a gente vai fazer para a gente fazer a divulgação. A divulgação, irmãos, nós não estamos fazendo até... Porque nós vamos visitar as unidades nesse período agora de final de maio e junho, visitar as unidades para estar mais próximo, para ver se a gente consegue, junto com os bispos, presidente lá das moças, os líderes de tempo história da família, para a gente criar uma força-tarefa para trazer esses jovens, trazer os consultores,
mas a gente tem que ter o programa já montado, o local, como vai ser, porque senão a gente vai nas áreas, a gente vai fazer um convite, uma divulgação. Tá, vai ser na onde? A gente não sabe. Vai ser como? A gente não sabe. Então, aqui o que eu e Catinha determinou primeiro, a gente tem que fechar a comunidade. Inclusive, nós estamos aqui, ó, estou aqui na minha frente. Já temos, durante os dias, nós já temos o que vai ter no de jejum, no almoço. Só que eu dependo da estaca fechar isso aqui, né? Então, eu não posso simplesmente ir nas unidades e prometer alguma coisa. Mas esse mês de maio agora é um mês que nós tiramos para organizar na nossa estaca o projeto, porque nós estamos criando praticamente algo novo. O Cário nos ajudou muito montando, trazendo do FSY o que foi e adaptando para nós, mas são realidades diferentes de cada estacas, né, de alas. E aqui, querendo ou não querendo, só o transporte é um cunho financeiro, alimentação, local. E nós queremos fazer um negócio muito bacana, mas primeiro isso. Em maio agora nós estamos finalizando. Aí, agora talvez em maio já vai ver a parte dos consultores. Junho é treinamento dos consultores, né? Para nas datas que nós vamos ver para estar com as datas, a princípio, 18, 19 e 20, 3 dias é o que nós estamos querendo no local, né? Sexta, sábado, domingo. E no dia 26, o fechamento lá na sede da estaca, com a parte musical, levar os pais, convidar todo mundo, né, para a gente ter um público grande, e eles fazerem uma reunião de testemunho, falar o que eles aprenderam na prática. Então, acho que vai ser um negócio muito bacana, né? Agora, realmente tem muito trabalho e nós temos que organizar. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer, mas nós vamos conseguir, com certeza. Mas não é fácil, né? Sabe por que que não é fácil? Eu tava aqui, tu tá falando e eu tô aqui pensando aqui comigo, né? Porque vocês são pioneiros. Isso mesmo. Essa conferência de Tempo e História da Família, gente, em São Paulo, ela acontece desde 2017, todo ano. Já é cultura para eles lá em São Paulo. Para nós, não. Quando que vocês ouviram falar em conferência de Tempo e História da Família para a URM? E olha que eu faço parte de grupos de Tempo e História da Família nacional. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu ouvi falar agora quando a gente foi chamado como assessor. Então, nós somos pioneiros. É lógico que vai ser difícil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são os melhores. Não teria outras pessoas para serem escolhidas melhores do que vocês. Vocês foram escolhidos pelo Senhor e eu tenho certeza disso. A gente conhece, a gente se esforça muito para conhecer todas as pessoas de todas as estacas do nosso conselho, né? E os nomes de todos vocês vieram à nossa mente quando a gente estava toda vez que a gente conversava, eu e Juarez, sobre as conferências de Tempo e História da Família, juro para vocês, sempre os nomes de vocês vinham na nossa cabeça, de todos vocês que estão aqui, de cada estaca. Então, assim, eu não tenho dúvida que vocês foram realmente escolhidos pelo Senhor, mesmo que tenha sido em cima da hora, mesmo que tenha sido, parece que foi assim, né, nas coxas, escolhido de qualquer jeito. Gente, não foi. Vocês foram escolhidos no tempo do Senhor e por Ele. Eu tenho um testemunho disso, porque vocês são comprometidos. E é isso que a gente está precisando. Eu sei que o dinheiro vai ser um empecilho muito grande para que se realize isso, né? Mas foquem nas atividades que precisam ser realizadas, que o Senhor vai ajudar vocês a realizar essas atividades, e o dinheiro não vai ser empecilho para isso. Eu tenho certeza que vocês vão ser inspirados a fazer de uma forma que não onere a estaca demais. Eu tenho certeza disso. Até mesmo porque às vezes não é nem assim capricho da estaca. Realmente a estaca não tem a verba, né? Não tem o orçamento. A gente sabe que para fazer uma atividade desse porte teria que ter realmente, né, uma ajuda da área, mas não tem. Fazer o quê? Nós somos os pioneiros. Talvez daqui a 2, 3 anos venha a verba igual do FSY, venha um programa pronto igual do FSY, talvez. Mas como nós estamos iniciando, somos os pioneiros, para nós não vai ter.
Então, a gente vai precisar se virar sem mesmo, né? Sem ou com muito pouco. Então, assim, pensem em fazer de forma online, forma híbrida. Pensem em fazer, quando for fazer online, faz gincana, no tipo de gincana, tarefas a serem realizadas, vai largando as tarefas aos pouquinhos. Envolvam, façam com que essas tarefas sejam realizadas na ala ou dentro da casa dos meninos, para que eles possam envolver nas tarefas os irmãos da ala ou os membros da família deles, mesmo aqueles que são membros da família, mas não são membros da igreja, por exemplo, né? Então, não tá, o presidente da IFEG vai falar, não tem dinheiro, não vai ter lanche, não tem como ter, só vai fazer no domingo, de tarde, com os meninos e acabou. Beleza, façam o melhor que vocês puderem fazer para criar uma experiência forte com o espírito de Elias, mesmo que seja por pouco tempo, né? A gente entende, eu fico triste, né, que não dê para fazer do jeito que a gente imagina, né? Mas eu sei que vocês vão fazer o melhor. Eu tenho um testemunho que vocês vão fazer muito bem feito, do jeito que o senhor está esperando de verdade, e que vai fazer diferença na vida dos jovens de vocês. Não sofram, viu? Façam o que der para fazer e não sofram. Eu tenho certeza que vai ser o melhor. Com certeza, vamos tentar fazer isso melhor, Karen. E assim, adaptando o que dá para adaptar. Na verdade, eu estou levando aqui para essa reunião da estaca, assim, isso aqui é o melhor, isso aqui é o mais ou menos, isso aqui. E tem que dar opção para eles também, porque realmente eles estão numa situação que eles não têm máquina de fazer dinheiro, as alas com FSI tem algumas que ainda estão pagando e por aí vai, né? Sim, Mas sim. nós vamos ver como que a gente consegue realmente adaptar, mas que nós consigamos dar o primeiro passo para que os próximos anos possa ser bem melhor, né? E Então, vai ser. vai ser. Então, os nossos desafios são esses: o local, o financeiro, e outro desafio para nós também é o conhecimento do programa, né? Conhecimento como passar, porque o casal diretor tem que estar sabendo do programa. Então, quando a gente não sabe, a gente fica meio inseguro, né? Sim. Inseguro. Talvez seria interessante, uma ideia minha aqui, se a gente, você vê, um treinamento desse hoje maravilhoso. Eu estou aqui porque o membro do Sumo Conselho me avisou, eu e Catinha, me avisou para ser para Cátia. Mas nós temos 5 pessoas nessa live, né? Então, É muito isso normal isso, irmão. não, menina, não fala um negócio desse, né? 5 pessoas num conhecimento bacana desse. Para nós, casais diretores, estão precisando de conhecimento, precisando tirar dúvidas, conversar, ver, de repente, a dificuldade do outro pode ser resolver o nosso problema. E nós temos bastante de gente. Então, está faltando essa ligação das pessoas, né? Da gente ter, mesmo que o Sumo Conselho, avise. Tem que estar aqui, não sei se ele está aqui, o Marinho, mas mesmo se você teria que estar aqui também, o conselheiro da presidência da Estaca, você tem que estar aqui também, e os casais diretores, vocês têm que estar aqui também. Poxa, nós teríamos um grupo maravilhoso aqui para a gente tirar dúvidas e conversando, né? Trocar ideia. E esse conhecimento que Kari tem, tão grande e doida para passar conhecimento, quer dizer, nós temos cinco irmãos aqui que estão aqui pegando conhecimento. Então já fica. Eu gostaria de a gente estar juntos, talvez numa reunião juntos, para que nós pudéssemos adquirir mais conhecimento, né? Como fazer, né? Talvez se a gente tivesse, não sei, se dá para a gente fazer uma reunião um dia e convidar todos esses consultores, pelo menos aqui de Brasília, a gente pudesse se reunir para que nós pudéssemos ficar mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Não, nós podemos fazer sim, a gente podia até marcar, aproveitar que vocês estão aqui, entre nós aqui, né? A gente podia marcar uma próxima reunião para a semana que vem, na terça-feira também. Se Bom vocês dia. quiserem marcar, dia 20. 20, terça, dia 20. Que À inclusive, cara, Tem que ser à noite, né? E a pode gente ser faz de forma online mesmo, não tem problema.
Pode, a princípio, assim, fazendo de forma online, mas se nós pudéssemos ter até um dia da gente se reunir, porque vai, como se diz, a força de cada casal, de cada estado, a gente vai contagiando as outras, né? A pessoa vai vendo, poxa, essa dedicação de estar se reunindo para falar sobre esse assunto, a gente tem que dar mais o que eu quero dizer assim, mostrar que é mais importância para essa conferência e esse trabalho que vai ser feito na conferência para que as gerações futuras vão ser beneficiadas com isso, né? Para ser Agora, presencial, teria que ser final de semana, né? talvez um domingo à tarde, né? É, teria Para que ser mim, num domingo, né? meu chefe me libera qualquer dia, né? Meu chefe me libera. Dia 25 teria que ser, porque dia 18 a gente está em Goianésia. A gente vai cumprir uma designação lá, né? Então a gente não vai voltar muito cedo. Então teria que ser dia 25. O que que vocês acham? Último domingo do mês. Ô, Karen, assim, Oi. eu acho muito boa a ideia de uma reunião presencial, mas eu até sugeriria, assim, de alguma forma, que fosse lá no CFS do Templo, onde tem muitos computadores, e E nós também pudéssemos tirar dúvidas com você. Pode Como ser? que exatamente inclui uma recordação? Como que inclui uma fonte? tá Como que tudo faz uma Aí pesquisa? teria que ser no sábado, então, né? Porque domingo, sem cogitação, não tem como abrir o CFS. Né? Assim, eu não sei o que todo mundo acha da ideia, né? Também não sei se as pessoas têm dúvidas sobre isso, nós, diretores. Mas se a gente tem, o momento é agora, porque daqui a pouco a gente vai estar treinando os consultores. Mandem aí pelo menos no chat, se vocês concordam. Então seria no dia 24. No dia 24 à tarde, tipo 15 horas. Eu não sei se tem alguém dos Nós, casais que serve, né, no templo sábado à tarde. Esse dia bem, vai ser cara. 24 e 25, irmão, cara, a gente tem conferência da Estaca. Eu não sei como é que vai Ceilândia ficar. também. Ceilândia também, 24 e 25 conferência. E 31. Aí pra gente já não dá. Marcaram, chamaram a gente como casal diretor, mas nós tínhamos 3 viagens já marcadas. Ah, Nós não tá. estaremos em Brasília, né? Ele Mas vai assim, viajar Então, dia 30. então seria dia de semana, gente. Ou, tipo assim, à noite, né? Os dias que eu tô no templo, essa semana que vem, por exemplo, dia 20 e dia 22 eu tô no templo à noite. Aí a gente pode se reunir. Terça e quinta, né, no caso. E aí, na próxima semana também, seria o dia 27 ou o dia 29, Karen, à terça e noite. quinta, da semana que vem, não dá certo porque não tem caravana na terça. Então, na quinta dá porque abre normal o templo. Mas na Não, terça não não, está não, aberto. mas aí eu consigo abrir. No dia de semana, dá para abrir. Ah, então beleza. na Não terça, abre o templo. isso seria na terça, dia É, na 20? terça. Isso. Porque na terça, se não tiver caravana, é até bom, porque é o dia que eu tenho, é o dia que eu oficio, é na terça à noite. Não vai ter caravana. Aí, bom demais. Porque assim, a gente tem que dar o pontapé. Essa ideia da gente ir lá pro CFS era muito boa, porque tem muitos de nós têm dúvidas ainda, sabe? Uhum, Tem dúvida. uhum. Então a gente realmente pegaria os Pode- computadores, a gente fazia um treinamento ali bem bacana e acaba tirando as dúvidas. E o que é que a gente vai Agora a passar gente, para a as gente, pessoas? e agora a gente tem Wi-Fi lá, então se você quiser levar os computadores de vocês, também podem. Olha aí, a gente organizaria lá e convidaria esse povo que ainda. Porque assim, a Então gente vamos vai deixar ver, marcado terça-feira, dia 20? Pode ser, para amor? mim, Karen, eu acho que, assim, pode sim deixar marcado. Claro que eu vou estar lá. Agora, igual o irmão Wilson está falando, da gente já levar, por exemplo, os consultores, né? Os coordenadores. Aí eu não sei, se for só o nosso grupo aqui,
e levar essas pessoas, já vai dar muita gente. Você imagina se todos os casais diretores levarem todo mundo, né, da Não, comarca. Amiga, eu não falei todo mundo, não. É só os casais diretores. Ah, É, tá. Porque aí a gente aprende, tira dúvida, Isso. é. filma, se E aí quiser depois vocês filmar. passam para os consultores. Isso, aí depois a gente treina nas nossas estacas, né? Agora seria E, bom vocês já estarem, então, no dia 20, com as programações de vocês prontas, para vocês terem um norte do que vocês precisam aprender. Não, acho bom, que aqui a gente acha que consegue, porque com fé em Deus nós vamos conseguir fazer nossa reunião sexta-feira, né? Porque já foi Pelo tanto menos mais que uma diz não. ideia, né? Pelo menos uma Sim. ideia do que vocês vão querer fazer de atividade com eles. Por exemplo, se vocês quiserem fazer atividade de Billion Graves, aí eu vou ensinar vocês a entrar no site, eu vou ensinar vocês a indexar, eu vou ensinar vocês a criar evento, etc. Mas se vocês não forem fazer Billion Graves, nem vamos falar sobre isso, cara, eu entendeu? acho que essa atividade vai ser muito difícil, o Billy Gray, porque você tem deslocamento, né? Uhum. Eu acho que é muito Esse é um difícil. tipo de atividade, irmão Wilson, que você pode fazer localmente. Tipo, Hum. é como se fosse uma gincana e a companhia se organiza para fazer, entendeu? Pode Entendi. fazer Ah, isso, pode fazer desse jeito que a Karen está falando, eu acho muito interessante, e é a minha ideia de fazer aqui. Mas também o Billion Grace você pode só indexar. É isso que eu ia Então, falar agora. a gente pode contar tudo para eles do Billion Grace, mas a atividade em si pode ser que não seja no cemitério. Eu quero que vá, mas pode ser que não seja. Mas ele pode fazer indexação do Billion Grace. Exatamente, Agora, eles exatamente. precisam saber que existe esse programa, porque eu fiquei chocada, o tanto que eu amo História da Família, sigo História da Família, vivo História da Família. Fui saber de Billion Graves, acho que agora no final do ano passado, e quando a Karen me disse que já tem um tempão que ele existe, assim, eu fiquei chocada. Então, os jovens precisam saber que ele existe. E na minha estaca, eu acredito, a Karen pode até confirmar aí ou não, mas eu acredito que só eu sei Billion Graves na minha estaca. É, Porque todo mundo que eu falo disso, ninguém sabe. Outro dia eu estava num velório lá, fotografando lápide, aí o bispo Elvo foi lá. Não perde tempo, né, irmã? O que você está fazendo? Ele nunca tinha ouvido falar. E ele é um dos é, melhores líderes de THF que a gente tem aqui na estaca. Uhum. Então, nossos jovens precisam saber que exatamente. isso existe, né? Talvez não E possa assim, no ó, ato presencial. uma atividade, gente, que é um absurdo de espiritual. Aqui na minha unidade, eu consegui conversar, né? Conversando aí com o bispo e a presidente das moças, nós fazemos essa atividade uma vez por mês com os jovens. Então, uma mutual, uma mutual por mês extra é feita, porque pelo manual é uma mutual mensal para o RM, né? Nós fazemos aqui na ala duas, porque uma é minha, Billion Graves. Uma vez por mês, os jovens vão comigo no cemitério para tirar foto. A meta deles são 150 fotos. A gente nem indexa. Eu que indexo. Eles não indexam, né? Eles só tiram foto. Eu tenho 2 jovens que são muito bons em história da família aqui, que indexam junto comigo, né? Mas só eu e mais 2. Então, são 3 que indexam e os outros tiram foto. São 150 fotos por jovem mensal que a gente tira. A gente já conseguiu mapear todo o cemitério de Valparaíso. E aí agora a gente vai começar o cemitério do Novo Gama e o cemitério da Cidade Ocidental, que é aqui perto da gente, né? Uma vez por mês. E sabe como é que é a atividade, gente? A gente se encontra na capela, faz uma oração, vai para o cemitério, são 40 minutos tirando foto, a gente faz uma oração e vai embora para casa. Quando os pais apoiam com lanche, eles levam o lanche, esperam com o lanche pronto na capela, a gente lancha e brinca um pouco às vezes e vai embora. Mas quando não tem Karen, lanche, ninguém chora, não. É oração e bora para casa. O Karen, importante é que tirou foto. eu já te falei, me tira do meu chamado e me leva para ser tua assistente, que eu garanto que eu vou fazer isso aqui na minha estaca. Mas você não Queria faz eu ter nada, uma você não me assistente. ajuda, cara. Eu que sou assistente de vocês aí, ó.
Eu tenho ideia, vocês têm que colocar em prática. Então, assim, são atividades muito tranquilas, sabe, de fazer. E eu não sei se vocês já foram no cemitério por exemplo, cemitério aqui de Brasília mesmo. É lindo o cemitério, um lugar tranquilo, em paz, você fica em paz. Os jovens sentem um espírito super forte no cemitério. É uma atividade muito legal. E quando as pessoas que estão visitando os túmulos vão perguntar o que que a gente está fazendo, que os jovens aproveitam a oportunidade para falar da igreja. É E muito. quando eles pedem para a gente tirar uma foto da lápide do parente deles, que bonitinho que é, né? E Olha, assim, a última vez eu que eu digo fui lá, eu digo para vocês, façam essa atividade na conferência, porque vai ser a única oportunidade de vocês maravilhosa. falarem de uma forma assim tão abrangente para os jovens a respeito dessa atividade. O que eles vão fazer depois com esse conhecimento é problema deles. Mas eu acho que vocês tinham que fazer. É muito boa, vale a pena. Vale muito a pena. E a E o última vez que eu fui, cara, eu não levei vassourinha, não levei nada, porque eu nem fui para isso, mas ele não pode perder uma oportunidade. Gente, eu acho que em questão assim, de uns 20 minutos, eu devo ter tirado umas 100 fotos de lápide. Eu fui escolhendo as melhores mesmo, para tirar, porque eu não tinha nada lá para limpar a lápide. Mas, nossa, assim, são experiências únicas. vale a pena mesmo. Mas é isso. Então, terça, de colocar aqui no chat, terça, dia 20, às 19 horas, eu vou colocar aqui, 19 horas, no CFS do Tempo. Eu vou estar esperando vocês lá. Aí, hein, cara? Agora sim, vamos amarrar isso, né? Amarrar que eu digo. Isso aí tem que os membros de sumo conselho da estaca, que é responsável por sempre, convida ele também, se ele puder estar lá. Uhum. E Eu os vou mandar. casais. Eu estou E os gravando. casais. Vocês estão vendo que eu estou gravando esse vídeo, essa live, né? Eu vou mandar essa gravação para todos eles, mas vou reforçar no texto ali do WhatsApp, vou falar para eles, olha, nós marcamos terça-feira, dia 20, às 19 horas, no CFS do Tempo de Brasília, e gostaria da sua presença lá. Os casais, diretores e o SUM, porque o SUM quer responder ao nosso canal direto, né? Isso. Uhum. Pronto. Isso mesmo. 3 pessoas de cada destaque. Nós temos 6 destaques em Brasília, dá 18 pessoas, essas pessoas que nós gostaríamos de estar lá. Isso mesmo. Né? Vai dar certo. Mas você, Juarez, dá 20. Uhum. Pronto. Vai dar certo. Então, tá bom. E reforça com os membros do SUMO para que ele possa levar o casal para a gente tirar dúvidas, vamos aprender mais sobre a nossa responsabilidade nesse chamado, vamos trabalhar na prática, para que depois a gente possa passar isso para os coordenadores, consultores, né? Se Os a gente casais não... que estão Diga. aqui. Tem 8 pessoas, tem 8 pessoas aqui na live. Os casais que estão aqui podem, por favor, aí no chat, confirma a sua presença, por favor, que daí vai ficar registrado aqui a confirmação da presença de vocês, para os sumos olharem, tá bom? Cara, se nós que estamos aqui, né, assim, sugestão, se todo mundo concordar. Ah, gente, eu sou das antigas. Para mim não existe reunião de mormon sem um lanche, não. O que vocês acham? Cada um leva uma coisinha para a gente fazer um Super lanchezinho apoiado. comunitário no final. Apoiado Super também. apoiado. Eu sou desse tempo aí, que reunião tem que ter lanche. Tá bom? Vamos levar então, né, gente? Cada um leva aí um negocinho para comer e uma bebida, né? Isso. Perfeito. Aí, Então, fechou. o Wilson e Catinha lá da Estaca Brasília Norte confirmados. Perfeito. Muito. Então, é isso. Podemos encerrar. Podemos. Muito obrigada pela presença de vocês. Lisângela e irmão Naldo não falaram nada. Querem falar alguma coisa? Deu alguma coisa, ele tá mastigando torresmo, então vou falar por ele, tá? Por nós. Eu tô no chiclete aqui. Nós fomos chamados semana passada, com muito orgulho,
um desafio, mas nós topamos esse desafio porque nós amamos a história da família e eu tenho um grande testemunho. A história da família me salvou, né? Como acho que salvou todo mundo aqui que está aqui nessa live hoje, né? Ocupa a nossa mente, nos aproxima dos nossos antepassados, ressignifica a morte, né? E para a gente, então, está sendo um desafio bem interessante. Sexta-feira, a gente já tem preparado todo o script dos links, com 2 links que o nosso conselheiro da Estaca. Olha só que privilégio, né? Aqui não vai ser um sumo que está apoiando a gente, é um conselheiro da Estaca que está nos apoiando. Porque Maravilha. estão trocando o fumo lá, né? Ah, sim. Aí, Para a história da família. então, sexta-feira a gente já tem os scripts prontos, a data pronta. Então, mas tudo que a gente tem que fazer na igreja, nós somos presididos. Então, nós estamos marcando uma reunião sexta-feira à tarde À tarde. com o presidente Meirelles. Vamos afinar direitinho, combinar tudo bonitinho. Eles querem só 2 dias, mas nós queremos 4. Então, a gente já tem as atividades já programadas, um esboçozinho inspirado no que você fez para a gente, na sua sugestão. E nós estamos amando. Agora, a gente precisa realmente colocar em prática. Então, para isso, a gente vai falar com ele direitinho, pedir algumas autorizações e tudo mais, para a gente não fazer nada erradinho e com sintonia com a presidência da Estaca, para que a gente possa ser um, né? Importante. E aí a gente está. Maravilha. Maravilha. Acho que travou, né, Elisângela? Travou? Vocês não estão me ouvindo? Agora voltou. Tá. Terça-feira eles conseguem estar no treinamento, cara? Veja com eles, Ângela. Sim. Vai, ela confirmou. Vocês estão me escutando? Oi. Sim, agora sim. Agora sim. Olha o uniforme lá. Ele é professor do seminário, mas a gente coloca alguém lá para dar aula na terça e nós, com certeza, estaremos lá para apoiar. Tá bom, beleza, então. Vai ser legal. Vou preparar uma coisa bem especial para a gente lá, tá? Bem rapidinho, vocês precisam me passar, se vocês quiserem a nossa presença na conferência, vocês precisam passar para a gente a data e o horário que vocês vão precisar da gente e claro, né, e a designação, o que vocês vão querer que a gente faça. Nós já recebemos 2 convites, né? Então, os casais não estão aqui, mas então, dia 19, a gente já recebeu um convite e eu tenho outro dia agora que eu já não sei aqui, não lembro, depois eu posso passar para vocês. Mas aí vocês me passam o dia e o horário que vocês vão precisar da gente, que a gente pode coordenar, tá? De repente a gente vai se dividir, eu e o Juarez. O Juarez vai para um e eu vou para outro, para a gente poder estar presente. A gente quer muito estar presente em todas as estacas, em todas as conferências, né? Mas só que a gente não pode ir se a gente não receber um convite. Então a gente precisa desse convite para poder estar com vocês, tá bom? Não se esqueçam disso, que se a gente não aparecer, é porque a gente não foi convidado, não é porque a gente não quis, tá bom? E aí vocês mandem os convites para a gente poder organizar a nossa agenda direitinho, para a gente poder estar com vocês, tá bom? E mesmo que não tenha designação. Esse convite tem que ser. Como é que é feito o convite? Não, só pode me avisar no privado. Karen, a gente vai precisar de você tal dia, tal horário. Karen Juarez. E se já tiver um convite. Dia 20? Dia 20, Estaca Brasileira não sai de vocês. Tá, então já vou anotar aqui dia 20. Porque aí só tu vai precisar me dizer depois, Wilson, o horário. Porque se for na parte da tarde, a gente ainda pode ir dia 20 em alguma outra conferência na parte da manhã, por exemplo. A gente vai se dividindo desse jeito, tá? Nossa, o dia que eu tô passando por lá. Já anotei aqui, Estaca Brasília Norte. O domingo, vai ter ela.
tá bom? E, Karen, Mas o aí, convite não é nada assim muito pomposo. É só dizer, Karen, preciso de vocês no dia tal, horário tal, para a gente ir se coordenando, tá bom? hein, Karen, Oi, a gente pode falar. Travou. agora foi. Karen, Oi, agora tá piscando? dá. Uhum. Desculpa. Eu coloquei nos meus Não, dados móveis, mas tá pior do que a minha internet. Dia a internet tá ruim demais hoje. Pois é, a gente vai precisar de você ou dia 12 ou dia 13. Aí a gente vê direitinho. Tá, beleza. Até sexta-feira eu te Perfeito. falo. Tá, beleza. E aí, antes da conferência, também, se vocês quiserem que a gente participe dos treinamentos dos consultores, aí vocês também nos avisem com antecedência para a gente poder coordenar isso direitinho, tá bom? Ok, vamos Então é precisar. isso. Tamo junto. Só falar. Ó, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado pela participação, principalmente. É muito importante. Quando vocês participam, significa que vocês estão realmente pensando nisso, né? E isso é importantíssimo. Não importa se vocês ainda não estão com a programação pronta, enfim, acabaram de ser chamados. Não tem problema isso. O importante é que vocês estão comprometidos e estão pensando já nisso, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A conferência de vocês vai ser maravilhosa, vai ser muito espiritual, o Senhor vai abençoar e vai consagrar todo o tempo que vocês dedicarem para preparar e para colocar em prática a programação de vocês, viu? Não se preocupe que o que for feito, eu tenho certeza que vai ser feito e vai ser aceito pelo Senhor, tá? Muito obrigada por vocês aceitarem serem pioneiros nessa conferência, nessa atividade. Templo e História da Família é a coisa mais importante que nós podemos realizar como filhos do convênio. Semana passada, a gente teve uma oficina de Tempo e História da Família e uma criança fez a oração. E ele falou bem assim na oração: Senhor, obrigado pelo trabalho de Tempo e História da Família, por existir o trabalho de Tempo e História da Família, que nos prepara para a segunda vinda do Salvador. Ele falou desse jeito na oração. Uma criança de 7 anos. Então, e eu testifico que o trabalho de Tempo e História da Família prepara a gente para a segunda vinda do Salvador. E nós sabemos muito bem que essa geração de jovens que nós temos hoje é a geração que está preparando o caminho para a segunda vinda do Salvador. Então, nós temos mais do que a responsabilidade, mesmo que não sejam nossos filhos, de preparar eles, munir eles com doutrina e com experiências espirituais. E o espírito de Elias, ele é aquele que faz com que todo o nosso propósito como membro da igreja se torne real. Nós somos membros da igreja hoje porque os nossos antepassados oraram por nós. E nós encontramos o evangelho porque os nossos antepassados estavam orando por isso. Nós somos membros da igreja por causa deles. Eu não tenho dúvida disso. Então, que nós possamos fazer o trabalho por eles. Eu deixo, então, essa tira dúvidas, né, essa reunião, esse plantão, com aí o convite de extensão dessa reunião para o dia 20, na terça-feira, às 19 horas, lá no CFS do Templo. Não esqueçam do lanche. E eu deixo essa reunião em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, Amém. boa noite, bom descanso para vocês, viu? E até terça.